Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nesse primeiro horário, na Rádio Miriam 95.7, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã de domingo, depois com a reprise das 7 às 8, ou melhor, das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, e depois no YouTube, no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, claro, sempre aos domingos às 8h30 da noite, e além disso, a TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube para receber as notificações, os vídeos, as mensagens do nosso bispo e mesmo o programa Razões da Fé que a gente publica todas as semanas. Nós hoje vamos falar sobre o tempo da criação. Tempo da criação que nos ajuda a pensar também não só sobre o meio ambiente, mas sobre todo o ecossistema onde nós vivemos. Nós temos como convidado o Marco Antônio Gonçalves, que é mestre em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, com ênfase em ética, participa da Paróquia Imaculada Conceição, em Caxias do Sul, através da Pastoral da Esperança e na liturgia, e na Diocese de Caxias é um dos candidatos da Escola Diaconal São Felipe, referencial diocesano para a Pastoral da Educação, e integra a Comissão para o Diálogo Ecumênico e Interreligioso. Olá, Marco, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, eu que agradeço a oportunidade e, em nome da Comissão Diocesana, através do nosso coordenador diocesano, o Padre Vinícius Caberlon, e eu integrando essa equipe junto com outras pessoas, outras denominações religiosas, estar aqui e poder compartilhar um pouquinho essas reflexões sobre o tempo da criação. Perfeito. E o nosso tema, para a gente falar sobre o tempo da criação, quem criou o mundo? Onde ele está? E aí eu começo com a primeira pergunta já para o Marco, e aqui é uma conversa que a gente vai estabelecendo ao longo desta quase uma hora que tem o Razões da Fé, para a gente ir dialogando e entendendo um pouco mais sobre como celebrar o tempo da criação. O que é o tempo da criação? E qual a influência e contribuição do Papa Francisco para celebrarmos este tempo de reflexão sobre o lugar em que vivemos, Marco? Bom, Felipe, o tempo da criação, ele ocorre anualmente, sempre entre 1º de setembro a 4 de outubro, onde as pessoas cristãs do mundo inteiro são convidadas a orar e a cuidar da criação durante esse período com mais ênfase. Esse tempo da criação, ele é organizado por um comitê diretivo que é composto por 12 entidades, religiosas, ecumênicas, o Conselho Mundial da Igreja, a Federação Luterana Mundial, o Movimento Laudato Si, a Comunhão Anglicana, em si, as igrejas reformadas, as igrejas do Oriente Médio, entre outras, o Conselho Mundial Metodista. Tá? Então, esse tempo da criação, ele foi criado, é importante a gente contextualizar a história, ele foi proclamado pela primeira vez como dia de oração pela criação, pela Igreja Ortodoxa Oriental, o Patriarca Ecumênico Dimitris I, em 1989. E, gradativamente, as igrejas cristãs foram aderindo a essa proposta. Tá? Em 2001, várias igrejas cristãs europeias acolheram esse tempo da criação. E o Papa Francisco, para a Igreja Católica Romana, a partir de 2015, ele começa a desafiar, a motivar nós cristãos, católicos, romanos, a também vivenciar esse nosso relacionamento com o Criador, com toda a criação, através de celebrações, através da nossa conversão e do nosso compromisso.
ou seja, escutar, né, num espírito ecumênico, né, e fortalecer também o que o Papa chama, e também está no guia de celebração, né, essa ecoespiritualidade, né, esse compromisso de nós como cuidadores da criação. Então, mais ou menos um pouquinho esse contexto, né? O Papa Francisco, ele, no dia 27 de junho passado, ele deu a sua mensagem para esse dia. E ele nos encoraja a gente a viver uma fé encarnada, ou seja, entrar na carne sofredora e na esperança das pessoas, unir forças para a gente pensar o poder humano, o significado do poder humano, os seus limites perante a criação. Dentro da Fratelli Tutti, ele nos convida, como tu mesmo até nos convidou, nos desafiou, a nos propor um espírito de amizade social, marcado por essa fraternidade universal. E isso vai acontecer somente, e por obra também do Espírito Santo, que nos chama a entender essa harmonia, essa responsabilidade por uma ecologia humana integral, a nos desafiar, a nos converter os nossos estilos de vida, as nossas formas de interagir e de consumir. E uma frase bonita que na mensagem do Papa, ele nos coloca que sim, nós temos que manifestar uma crítica social, mas que seja, em primeiro lugar, testemunho de uma possibilidade de mudança. Não criticar por criticar, mas também testemunhar. Isso tudo, né, o Papa diz, rumo ao jubileu de 2025. Aí ele termina a mensagem dele dizendo: caminhemos para uma vida que se torna um cântico de amor de Deus para a humanidade, com e para a criação, e que encontra a sua plenitude na santidade. Então, mais ou menos, eu acho que esse é o contexto histórico e um pouco a mensagem do Papa Francisco para nós nesse tempo da criação. E acho interessante, né, que todo este conselho que pensa o tempo da criação, que a cada ano nos propõe uma temática diferente, fecha muito com isso que o Papa Francisco nos propõe, né? Olha o tema para esse ano: esperançar e agir com a criação. Não é esperar, mas esperançar. Por que é tempo de esperançar e agir com a criação? Acho que tu mesmo já começou a introduzir a resposta, né? Esperança existem diversas formas. A esperança não é apenas um otimismo, uma ilusão ou um milagre, né? A esperança, ela não age sozinha. Ela não é passiva. Tá? Nós não podemos associar a esperança com uma espera passiva, mas com algo ativo, conforme também está em Romanos 8, 22 a 21, que é a mensagem, a fundamentação bíblica desse tempo da criação. Esperança é a gente confiar que a nossa ação, né, faz sentido, mesmo que o resultado dela não sejam imediatamente visíveis. Né? Ela é um processo de crescimento. A esperança, até São Paulo nos diz, em Romanos 5,4, a perseverança produz a fidelidade provada, e a fidelidade provada produz a esperança. Então, paciência, perseverança, são esses, assim, as qualidades que nos levam à esperança. Nós sabemos que o verbo em português, né, como tu falou, esperançar, assim como também no espanhol, uma esperança é um verbo ativo. É algo que nos move. Que não é espera. Que não é uma espera, tá? Então, há uma frase assim, que comumente é atribuída a Santo Agostinho, que diz, né? A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Né? Então, como também pergunta, né, como agir, né, esperançar com a criação? Eu diria, eu mudaria um pouco a pergunta, não o porquê, mas o como, né? Como que a gente é chamado a esperançar e agir juntos com a criação? Nós percebemos que a criação, né, ela geme,
né? Então a gente deve ouvir atentamente o como e o porquê a criação está gemendo. Essa criação que faz parte da revelação de Deus, que muitas igrejas cristãs, né, no documento do Templo da Criação, muitas igrejas cristãs encontram resistência quando falam sobre a terra ou a criação como um ser, né? Os povos originários, né, têm uma cosmovisão, um modo de vida diferente. Então, o Templo da Criação nos desafia a ouvir os gritos da criação. E esses gritos são provenientes do quê? Principalmente, né, das decisões egoístas, tolas, né, provocadas por nós, seres humanos, que afetam os mais marginalizados. Que esse grito da criação também ecoa no grito dos marginalizados, das pessoas que são refugiadas, deslocadas pelas mudanças climáticas, pela mineração, pela destruição ecológica. E o Templo da Criação também nos leva a reforçar o que já é conhecido de todos nós, né? Muitos já ouviram, a sabedoria africana do Ubuntu, né? Que nos ensina que há um senso, e deve haver um senso de identidade, tá? De relacionamento um com os outros. Né? A frase, né? É preciso uma aldeia para criar uma criança, e é preciso uma família coletiva, cósmica, para cuidar da criação. Eu sou porque nós somos. E o mesmo acontece com a criação. Somos a natureza somos nós. Nós somos as mãos de Deus para fazer justiça global e cósmica. Acho que mais ou menos é isso que o documento, né, o Guia da Reflexão, nos dá assim como motivação. O documento, né, que traz também a visão ecumênica, o olhar do todo, né, do todo sobre a criação, talvez para nós católicos ele trabalha algum termo que a gente não é que tenha muita familiaridade, mas nada muito diferente do que o Papa Francisco vem nos ajudando a entender ao longo deste tempo, né? Desse tempo de pontificado. Para mim ainda ecoa muito forte aquela imagem de Francisco caminhando sozinho na Praça de São Pedro, naquele início do tempo da pandemia que nós vivemos. Não tem como esquecer. A pandemia também é fruto, é algo que impactou a criação. A criação, não só o meio ambiente, mas a criação, a humanidade, né? E o Papa Francisco, sozinho naquela praça, ouvindo os gemidos da humanidade, né? E colocando tudo diante de Deus, dizendo: Senhor, sozinhos a gente não vai fazer nada, né? Precisamos da tua mão para fazer, né? E aí vieram as vacinas, aí veio todo também um desenvolvimento, né, para que a gente pudesse chegar, né, e vencer esta pandemia. Então, precisamos ouvir os gritos da criação, os gemidos da criação, colocar tudo diante de Deus, para também entendermos como agir e como esperançar nesse tempo. Correto. E aí a minha pergunta para a gente concluir este bloco, né? A gente já que estamos falando de Deus, né? Quem criou o mundo e onde ele está diante dessa crise ambiental e humanitária que a gente vive? Bom, Felipe, essa pergunta permita-me colocar um pouco a simplicidade da minha resposta, né? Porque essa pergunta, quem criou o mundo, é fundamentada em toda uma teologia da criação, né? Então, algo que eu também estamos aprendendo, né, cada vez mais, né? O importante é entender que a criação realmente, como tu falou, é um ponto de reflexão da nossa fé, tá? A relação do ser humano com o mundo. O Papa Francisco, na Laudato Si, um dos itens, né, do documento, fala sobre o mistério do universo. E lá ele reforça que a tradição judaico-cristã, quando diz criação, ela quer dizer que é mais do que dizer natureza, né? Criação tem a ver com o projeto de amor de Deus em cada criatura, né?
e reforçar que cada criatura tem um valor e tem um significado aos olhos de Deus, tá? Cada criatura é objeto dessa ternura do Pai, né? Que dá a cada um lugar no mundo, né? Estamos interligados, estamos em relação entre todas as criaturas. Agora, qual que é o fim último dos restantes das criaturas? Tá? Não somos nós, humanos, né? Todas as criaturas, elas avançam juntamente conosco e através de nós para uma meta comum, que é Deus. Tá? Então, o ser humano, que é dotado de inteligência, de razão, mas também de amor, né? E é atraído, né, pela plenitude de Cristo, então é chamado, segundo a Laudato Si, a reconduzir todas as criaturas ao seu Criador. Então, a pergunta, quando ele coloca quem criou o mundo, né, numa visão simplista, né, Deus, mas mais exatamente a criação como um todo, como, né, esse projeto de amor de Deus, no qual nós humanos estamos inseridos. E então, Deus criou o mundo, mas onde ele está? Né? Será que ele está triunfando sobre as nuvens ou ele está sofrendo com a humanidade, com as criaturas dele? Com certeza, tu já deu, né, a resposta, né? Nós acreditamos num Deus, né, um Deus conosco, um Deus que está aqui, que ouve, já desde, né, do Êxodo, né, que ouve os nossos clamores, que desce e que nos salva. Então, eu acredito que Deus está realmente presente, atento, né, conosco, em cada gesto, em cada comunidade, em cada igreja que defende a criação, né, em pequenos ou grandes gestos. Eu acredito que Deus, sim, está, né, atento, respeitando sempre a nossa, né, liberdade, mas, né, nos dando o juízo. Muito bem. Assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós agradecemos a você pela sua audiência, pela sua companhia. Nosso tema de hoje: quem criou o mundo? Onde ele está? Porque nós estamos falando do tempo da criação, que é este período que diversas igrejas de todo o mundo, e dentre elas a Igreja Católica, né, por meio também de um incentivo especial do Papa Francisco, nos provoca agora, durante este mês próximo de setembro, até o dia 4 de outubro, quando celebramos São Francisco de Assis, para nós refletirmos sobre o nosso cuidado com a criação, que não é só o meio ambiente, que é toda a criação, tudo o que Deus criou, inclusive a humanidade. Né? Nosso convidado de hoje é o Marco Antônio Gonçalves, que é candidato da Escola Diaconal da nossa Diocese de Caxias do Sul, referencial diocesano para a Pastoral da Educação e também integra a Comissão Diocesana para o Diálogo Interreligioso e o Ecumenismo aqui na nossa Diocese. Marco, na encíclica Fratelli Tutti sobre a amizade social, o Papa Francisco, no número 137, vai nos dizer o seguinte: precisamos de fazer crescer a consciência de que hoje ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. A pobreza, a degradação, os sofrimentos do lugar da terra são um silencioso terreno fértil de problemas que finalmente afetarão todo o planeta. Se nos preocupa o desaparecimento de algumas espécies, deveria afligir-nos o pensamento de que em qualquer lugar possam existir pessoas e povos que não desenvolvem o seu potencial e a sua beleza por causa da pobreza ou de outros limites estruturais. E isso acaba por nos empobrecer a todos. Estamos no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco, também já disse o Papa Francisco, ainda lá no tempo da pandemia. Será que o nosso barco está à deriva? Poderíamos dizer que o nosso barco está à deriva?
Acredito que não, né? Acredito que nós temos objetivos, nós temos um rumo, nós temos, né, uma utopia, nós temos propostas que estão baseadas na tradição, nós temos o ideal evangélico. Então, acredito que a humanidade está passando por períodos de turbulências, mas eu acredito que nesses mares, né, agitados, nós temos um grande timoneiro, que é Deus Pai, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo que nos sustenta, tá? Que nos faz, junto com os nossos pastores, né, especialmente né, o Papa Francisco, atualmente, toda a igreja, todo o povo de Deus está aí, né, caminhando, esperando, agindo, vivendo esse momento. Então, nós podemos ver, os mares estão agitados, nos dá medo, mas não, acho que a gente tem que ter esperança, confiança, acima de tudo. Assim, rapidamente pensando, a gente tem que ter essa visão positiva. Precisamos também olhar o todo, né? O todo da criação. Não nos basta olhar uma espécie, como o próprio Papa escreve, não nos basta olhar a extinção de uma espécie, sei lá, de plantas ou de animais, nós temos que olhar o todo da criação. Como falávamos antes, tudo está interligado. Sim. Né? Quais seriam os passos ainda hoje que nós precisaríamos dar, seja enquanto igreja ou enquanto sociedade, também para pensar, né, para sairmos daquela ideia de que falar de meio ambiente, falar de cultivo, de cuidado, falar de educação ambiental, isso é coisa de quem é panteísta, né, de quem tem um Deus das plantas, mas sairmos desta ideia para olharmos de que se não cuidarmos daquilo que Deus nos deu, um dia vai faltar para todo mundo. Exato, a nossa casa comum, né? Nós estamos vivendo nesse mundo, é a nossa casa, né? Então nós podemos dizer que não existe, até eu como professor, né, a gente diz, não existe colocar o lixo para fora, né? Nós colocamos o lixo para dentro, porque nós ainda, né, colocamos dentro do nosso mundo. Então, eu acredito que a Laudato Si, no número 1, que é essa casa comum, esse planeta, esse mundo, que é nossa irmã, com o qual a gente partilha essa nossa existência, e esse planeta, essa terra, que também é nossa boa mãe, que nos acolhe, né, nos seus braços. Eu recordo que no programa da semana passada nós tivemos a Bea Vargas, Sim. que nos ajudou a falar sobre justamente a Fratelli Tutti do Papa Francisco. E ela vai nos falando, ela trouxe primeiro a Evangelii Gaudium, né, falando sobre um pouco o plano pastoral, o plano de governo do Papa, né? E depois ela vem vindo nos documentos do Papa, e quando ela chega na Laudato Si, na Fratelli Tutti, ela faz um apontamento. Nós temos hoje a igreja com uma voz autêntica falando sobre a criação, falando sobre a necessidade de olharmos para o meio ambiente, de olharmos para todos os ecossistemas, mas também, né, sempre se falou sobre vencer as formas de pobreza, mas também Francisco escreve aqui na Fratelli Tutti que nós precisamos nos dar conta de que ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém, né? Vencer todas essas formas de pobreza para dar vida plena a todos, né? E aqui eu trago a pergunta sobre a Laudato Si, Marco. Como a Laudato Si nos ajuda a compreender as trevas e luzes, dores e alegrias que vivemos em toda a criação?
A Laudato Si, a encíclica, realmente é um documento que todos os cristãos já deveriam ter lido, né? Porque realmente é um documento belíssimo que nos mostra, né, que realmente aponta os problemas, as causas humanas, né, esse paradigma, esse modelo, né, tecnocrático que nós estamos vivendo, né, as consequências das intervenções humanas, inclusive, né, tem caso também alguém queira assistir posteriormente, nós temos assim um artista chamado Steve Kutz, que no YouTube a gente encontra 2 pequenos desenhos que podem ser usados na catequese, em algumas reuniões nossas de lideranças, que tem o nome, né, Man e Man 2, né, Homem 1 e 2, que mostra essa visão do ser humano, né, interagindo, né, intervindo no meio ambiente, no qual ele se acha o soberano ou o dominador, e não o cuidador, que é o grande diferencial. Então, a Laudato Si, ela tem, assim, conceitos muito específicos, né, como eu já tinha falado anteriormente, o conceito da casa comum, que nós estamos, né, vivendo no mesmo planeta, que nos une, que nos acolhe, tá? Aponta para a necessidade de a gente ampliar a nossa visão, como tu falou, né? Uma visão ecológica integral, não meramente, né, ambiental, mas também social, uma ecologia econômica, uma ecologia comunitária, né? Ecologias que nos unem, nos interligam, né? Que é essa grande frase, né, do Papa, né? Que a gente deve, né, perceber que nós não somos, como tu falou, não somos únicos nesse planeta, né? Estamos ligados com outras espécies e outros seres também, né? O ser humano, a Laudato Si, nos coloca essa luz. Nós somos guardiões da criação. Nós temos, né? E eu acredito que nesse mês vocacional, né? Que estamos quase terminando, tá? Me chamou muito bem a atenção na Laudato Si, que nós somos, não é uma opção. Nós somos obrigados, né? Obrigados a viver a vocação de guardiões da obra de Deus, tá? Nós não temos outra, que podemos ou não. Deus nos coloca, né, nos dá, né, essa responsabilidade dessa mudança dessas relações, né? E também a Laudato Si aponta, né, as crises ecológicas, mostram as trevas que nós estamos vivendo, mas não podemos, né, esse consumismo exagerado, obsessivo, que é causa de muitos problemas que afetam o nosso ambiente, a nossa produção e destino do lixo, a utilização do plástico, por exemplo, tá? Mas o Papa, na Laudato Si, nos lança esse realmente desafio, um apelo a uma profunda, né, conversão interior, o que ele chamaria, né, de conversão ecológica. Desenvolver essa, né, espiritualidade cristã, né, em defesa da criação como um todo. Eu recordo quando a gente fez alguns programas atrás, ali no mês de maio, quando a gente estava vivendo a questão das enchentes também aqui no estado, alguém dizia, estávamos com excesso de água, mas nos faltava água, né? A água vinha, né, o esgoto, mas faltava água encanada para a gente beber, para fazer comida, né, para tomar um banho, né? Faltava a comunicação, né? Faltou sinal de telefone, faltou energia. Então, por mais que a energia seja algo que seja uma criação humana, né, a energia elétrica, que não seja um recurso da criação de Deus lá dos inícios, mas que o ser humano teve a inteligência para criar, faltou durante o tempo das enchentes.
para nós entendermos o que é estar interligado, né? Se não temos água para beber, o que vamos fazer, né? Sim. Vejamos aqui na diocese os diferentes pontos de coleta de doações. O que se pedia? Água. Água mineral, água potável para as pessoas beberem. Que é um elemento essencial para a sobrevivência humana. Exato. Né? E aqui a minha pergunta também, Marco. A igreja nas nossas dioceses e também no Rio Grande do Sul pode se omitir de tratar do cuidado com a criação frente ao que aconteceu nos últimos meses? Eu acho que em hipótese nenhuma, né? Como cristãos, nós somos, né, motivados e julgados, né, pela nossa coerência, pelo nosso testemunho, né? O Steve, com fome me desse comer, né? O juízo em si, nós seremos, né, julgados por Deus pela nossa caridade, pela nossa ação prática, tá? E realmente o que nós vivemos, eu diria vivemos, né, e estamos vivendo no Rio Grande do Sul, tá? São sinais palpáveis, visíveis, tá? Dessa mudança climática que nós estamos vivendo globalmente, tá? Que nós, seres humanos, criamos, né? Essa doença silenciosa que afeta a todos nós, com variações variáveis. Nós temos, tá, situações, a enchente, tá? Mas aqui na Serra nós temos o problema dos morros, dos desmoronamentos. Então, no nosso isolamento... Agora nós vamos ter as migrações forçadas, estamos tendo já, né? Exatamente. Então, por isso, essa doença silenciosa, nós não fomos afetados pela enchente, nós somos afetados pela chuva. A enchente é uma decorrência da chuva e nós não soubemos nos preparar e não soubemos defender os mais vulneráveis, né? Quantas pessoas perderam as suas vidas, seus bens materiais em decorrência disso, tá? Então, percebemos que essa doença silenciosa, ela recai, né? Infelizmente, tá? Sobre os mais pobres, tá? Sobre aquelas pessoas que perdem os seus empregos, perdem as suas moradias, que são obrigados a fazer essas migrações, tá? Pessoas que precisaram e, graças a Deus, nós encontramos na nossa diocese imensos gestos de solidariedade, né? A nossa diocese, né, a nossa igreja, ela foi muito solidária, tá? O povo atendeu. Contudo, nós sempre sabemos, sempre perceber que não adianta apenas ter dado a água, ter dado a roupa naquele momento e agora, né, tipo, acalmamos o nosso coração, demos, né, o que é de imediato e agora paramos com essa caridade. Aquele tripé que eu sempre digo da questão da caridade, né? As pessoas precisam do peixe. E nós demos o peixe, nós demos a água, a roupa, né? Nós demos a doação, né? O dinheiro para a reconstrução de muitas, né, casas, comunidades, mas também não podemos fazer com que as pessoas fiquem, principalmente os mais vulneráveis, acomodados nessa situação. Nós devemos ensinar a pescar, mas eu sempre faço a complementação, tá? Não adianta dar o peixe, não adianta ensinar a pescar se o rio está poluído, tá? Então, todo o sistema econômico, social, as políticas públicas que geraram muitas consequências que poderiam ser evitadas. Então, eu acredito que a igreja, né, a nossa diocese, sim, ela não se omitiu, ela cuidou, né? Mas as nossas comunidades não podem parar somente naqueles gestos. Tem que pensar ações a médio e a longo prazo, né? Na Laudate Deum, né, o Papa Francisco, no número 16, né, a frase, né, que eu trago aqui para terminar esse raciocínio, tá? Já não podemos deter os danos enormes que causamos. Estamos a tempo apenas de evitar danos ainda mais dramáticos. E aí é que está.
A igreja no Rio Grande do Sul fez diversas ações ao longo deste tempo e está fazendo, né? Tanto que saiu dias atrás uma revista chamada Gente à Frente, a ação pastoral, a ação humanitária da Igreja do Rio Grande do Sul nesse tempo da enchente. Ela relata o que aconteceu em todas as dioceses, as ações, e também o que fizemos aqui na Diocese de Caxias. Você pode baixar ela em PDF no nosso site www.diocesedecaxias.org.br. Lá no ícone de notícias, você vai encontrar a revista e pode baixar o PDF. E nós, no próximo bloco, a gente vai falar de Laudate Deum, a gente vai também entrar em ações práticas e vamos falar até um pouquinho de campanha da fraternidade do próximo ano. Então a gente conclui este segundo bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós agradecemos a você pela sua audiência, pela sua companhia em todas essas plataformas onde o Razões da Fé está disponível. Nós estamos refletindo sobre o tempo da criação, que se estende agora do próximo dia 1º de setembro até o dia 4 de outubro, um tempo muito especial, onde diversas igrejas no mundo inteiro, e também a Igreja Católica, chamam a atenção das comunidades, das paróquias e também de toda a sociedade para olharmos com apreço e cuidado para com a obra de Deus, a criação. Nós temos como convidado no nosso programa o Marco Antônio Gonçalves, que é mestre em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, é professor e ele é referencial diocesano para a Pastoral da Educação e integra a Comissão para o Diálogo Ecumênico e Interreligioso na Diocese de Caxias do Sul. Então, o Marco Antônio nos ajuda sempre a refletir sobre essas ações também para o mundo da educação e também para esse diálogo com as outras igrejas cristãs. Uma dica que nós também podemos dar, né, neste tempo da criação é assistir o filme A Carta, que ele está baseado na carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Né? O filme A Carta fica como dica para você assistir. Ele está no YouTube, basta procurar filme A Carta, Papa Francisco, você vai encontrar fácil. Tem ele dublado e tem ele também legendado. E agora nós voltamos um pouquinho, o pontífice que veio antes de Francisco, Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, né? Deus é amor, ele escreve: nós cremos no amor de Deus. Deste modo, pode o cristão exprimir a opção fundamental da sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Se nós sabemos que Deus é amor e que quem ama permanece nele e só se pode amar a Deus por meio do próximo, como lidar, Marco, com a indiferença dos católicos para com as questões climáticas que matam tantas pessoas todos os anos? Acredito, Felipe, que você também, na nossa conversa, a gente já falou nos blocos anteriores, né? O que o Papa Francisco reforça, né, duas convicções, né? Ele não cansa de reiterar isso, né? Tudo está interligado e ninguém se salva sozinho, tá? Então, acredito que realmente, se nós realmente conseguirmos colocar diante dessa situação, desse mundo que está se desfazendo, tá? Que muitas vezes parece um barco, como tu falou no bloco anterior, né? Um bloco que aparentemente está à deriva, tá? Nós entendemos que nós estamos diante desse ponto de ruptura, tá?
que esse problema, né, da criação, do descaso, do desrespeito, da violação, né, socioecológica, ambiental, tá? É um problema social, global, tá? E que interfere, está intimamente ligado, né, à dignidade da vida humana. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer esse sentido social da nossa preocupação com a mudança ecológica, ligá-lo ao valor da dignidade, o valor e o respeito da dignidade humana, está aí, eu acredito que seja um dos caminhos. Perfeito. Quais as luzes que o Papa Francisco nos propõe com a exortação apostólica Laudate Deum, que ele lançou, então, no ano passado, como uma complementação, uma segunda parte, poderíamos dizer, da Laudato Si, né? Ele relata uma certa frustração com o que se fez ao longo de 8 anos, e agora 9, né, do lançamento da publicação da Laudato Si. Por onde passam os caminhos desta conversão pastoral para olharmos a criação? Marco. Eu vejo realmente na tua pergunta essa certa frustração, tá? Porque o Papa, né, parece, mas não é. Parece uma voz que clama no deserto. Parece, né, uma voz que está ecoando, tá? Mas eu tenho essa esperança que a Laudato Si, a Laudate Deum, tá? Ela encontrou ressonância em muitos corações de pessoas, né? Basta ver quantos cursos, quantas pessoas que são animadores, embaixadores, propositores, né, da Laudato Si. Da Laudato Si. Inclusive nós temos, enquanto, né, instância católica, o movimento Laudato Si, que também fica estamos no bloco de dicas, né? Realmente os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo a esse programa, né, entrar também, procurar movimento Laudato Si, e a gente vai ver que é essa organização mundial enquanto igreja que defende, que age, não só defende, mas também age em prol, né, do meio ambiente, da criação em si. Então fica essa dica também para, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Acesse também, né, na internet, Movimento Laudato Si, plataforma Movimento Laudato Si, e vai ver que nós, né, assim como o Papa, não está sozinho. Né? Eu acredito que o Papa Francisco, né, ele é essa voz que clama no deserto, mas que não é uma voz, mas somos e seremos cada vez mais vozes que juntas dará esse grito evangélico cristão. Então, na Laudate Deum, eu gostaria de chamar a atenção, porque para quem leu o documento, normalmente os títulos do documento aparecem no início, e nessa encíclica, nesse documento, o último item, né, número 73, ele tá bem assim: Laudate Deum é o título desta carta, porque um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Então, nessa carta, o Papa realmente nos aponta o seu grito, o seu desejo, que resgatando toda a importância, os avanços, os retrocessos das conferências sobre o clima, né, anteriores, desenvolvidas, mas há um capítulo lá que fala especificamente o que se espera da COP, que é a Conferência das Partes, em 2028, que vai acontecer em Dubai. Ele diz que, novamente, nós temos mais uma oportunidade de essa conferência ser um marco, que ela seja histórica, que honre, que nos enobreça enquanto seres humanos. Ou ela vai ser também, pode acontecer, esperemos que não, uma decepção. Tá? E ele provoca, desafia, que ele fala, sim, isto é caro. Podemos falar esse caro até economicamente. Sim, se as medidas que agora adotamos têm custos, tá? Esses custos se tornarão tanto mais pesados quanto mais a gente esperar por uma mudança.
tá? Então, o documento ele fala sobre essas conferências, mas nos dá a luz da fé, a conversão, tá? Que a gente precisa mudar de rumo, né? Que é possível a gente necessitar de pouco e viver muito. A gente, né, ouvir esse canto de amor que a criação de Deus nos dá. Isso passa pela educação, passa por uma espiritualidade ecológica, uma mudança de sistema, mas, como eu falei, sim, né, o rio está poluído, mas essa mudança de sistema ainda dá, mas passa pela mudança da nossa mentalidade, tá? Então, essa conversão ecológica é um processo lento, tá? Mas que a gente ainda acredita, espera, né? E age para mudar essas mentes, esses corações, esses modos de vida. Nós não temos como ser católicos sem sermos também, nesse sentido, cuidadores da criação. Certamente o Papa Francisco é criticado por tantos dos nossos irmãos católicos por se preocupar, por publicar documentos, por ser uma voz que clama no deserto, né, por falar do meio ambiente. Mas por que ele faz isso? A doutrina da igreja está posta, nada muda, nada vai mudar. Mas neste tempo da história, nós somos chamados, enquanto igreja, enquanto humanidade, a olhar para a questão da criação. Senão, o que adianta nós termos igrejas bonitas, católicos que vão bem vestidos à missa, né? Pessoas que vão adorar o Santíssimo diariamente, comungar diariamente, se nós não teremos casas para morar, porque a enchente leva tudo, porque as queimadas vão derrubar tudo, né? Então nós temos que adorar o Santíssimo Sacramento na Eucaristia, que nos dá força para nós termos a coragem de fazer este passo da conversão pastoral. Temos que estar na missa plenos, confiantes na nossa fé, para termos este protagonismo na igreja e na sociedade, nos diversos ambientes onde a gente vive, não só na igreja, mas também. E aqui entra a campanha da fraternidade do ano que vem, que nenhuma paróquia do Rio Grande do Sul deveria deixar de trabalhar o ano que vem a campanha da fraternidade, que vai trabalhar o tema Fraternidade e Ecologia Integral. E Deus viu que tudo era bom. E o cartaz já está até lançado, a CNBB já lançou, traz a figura de São Francisco de Assis, traz a figura dos centros urbanos, traz a figura das favelas, traz também a fauna e a flora do Brasil. E sobre Francisco, né, Felipe, eu acredito que é o padroeiro que nós católicos com a causa ecológica, mas que é muito querido por diversas igrejas, né? Por isso que o tempo da criação vai até 4 de outubro. Exato, até, né, os muçulmanos em si, eles têm um apreço por Francisco, tá? Então, muitas vezes nós católicos, ou alguns de nós, não lhe dão, né, o devido valor como exemplo para nós, né? Exercemos também esse papel ativo perante a criação. Então, que a nossa fé seja forte, firme, construída diante da Eucaristia e diante da palavra, nas celebrações, na vida das nossas paróquias, para que a gente possa ter a firmeza e a força para transformar a realidade. E diante disso, Marco, quais as ações da nossa Diocese de Caxias do Sul para viver o tempo da criação? Bom, antes de mais nada, também gostaria até de comunicar que todas as paróquias, as comunidades, os movimentos, né, receberam por e-mail, tá, todo o material, o subsídio que eu estou utilizando aqui como uma referência, todo esse material foi enviado para as paróquias, para as comunidades, que esses subsídios possam ser lidos, possam ser adaptados conforme a sua realidade eclesial, também escolar,
tá? Eu como pastoral da educação também motivo e desafio as comunidades escolares, as escolas católicas que já receberam, né, por mim esse material, a provocar essa reflexão, essa ação em sala de aula com os alunos nos diversos níveis. Então, entre as ideias para celebrar o tempo da criação, que as nossas paróquias estão, importante é que a mensagem, a palavra, seja propiciada a todas as comunidades, a todos os fiéis. Então, nessas dicas, né, foi dada algumas coisas assim, por exemplo, tá? Na Eucaristia Dominical, tá? Para as comunidades que têm essa possibilidade. O documento do Tempo da Criação diz assim: realize o culto à missa ao ar livre, na Sagrada Catedral da Criação. Imaginemos que nesse período possamos, eu sei que há, né, a questão climática, mas aqueles que têm condições, né, fazer uma celebração, né, se for um lugar de grande beleza natural, que possamos levar a nossas comunidades, os nossos grupos de catequese, tá, a fazer um momento de agradecer a Deus pela criação, pela beleza da criação. Mas se na comunidade é um lugar de degradação ambiental, fomos lá como, né, um grito, como, né, um ambiente onde a gente confessa os nossos pecados ambientais. Então, esse termo eu achei muito belíssimo no guia do Tempo da Criação, né? A Catedral da Criação, né? O mundo todo é a nossa grande catedral, tá? Não é possível isso? Quem sabe nas nossas celebrações a gente possa um gesto simples na procissão de entrada, em vez de um canto, a gente possa reproduzir, né, sons da natureza, aonde o celebrante, os ministros, toda a comunidade seja num momento de escuta, ouvir os sons da natureza, né? No ato penitencial, a gente possa também refletir sobre isso, levar símbolos no ofertório. Aqueles que têm condições, se tem um patrocínio de alguma floricultura, né, uma cooperativa, que possa entregar uma pequena muda de planta para os participantes em alguma celebração, ou a comunidade plantar num espaço territorial alguma árvore, alguma coisa, as orações fiéis. Então perceba, Felipe, que liturgicamente falando, né, em algum momento, né, nesse mês, a gente possa fazer a comunidade, né, entender, sentir, viver essa criação. Ou faça uma sessão de cinema com filme A Carta, também é uma outra ideia. Essa outra ideia, fazer sugestões, isso aí na comunidade, na catequese, né, aonde a gente possa fazer uma caminhada, uma peregrinação, um lugar ecológico, né, da sua comunidade, da sua paróquia, plantios de árvores, reciclagem, que esse é um ponto importante, né? Não adianta a gente falar, e se nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, também não tem iniciativas, né, próximas, né, da questão de separação do lixo nas nossas salas, né, de reuniões, na nossa comunidade, na frente da paróquia, 2 lixos diferentes, tá? Então, nós temos na catequese, da liturgia, nas escolas, temos, olha, N possibilidades. E eu tenho certeza que nossos párocos, nossas lideranças, nossos educadores, né, já têm uma caminhada nesse aspecto. É reforçar, tá? E que no dia de São Francisco também, né, vai haver um evento online preparado pelo Comitê Ecumênico Juvenil. Também os nossos grupos de jovens estarem aí presentes. Então nós temos, né, ações práticas, pontuais, nesse período, mas que não podem ser somente desse período em si. Então, a campanha da fraternidade, o tempo da criação, que nós estamos falando agora, com certeza, é o início, eu diria assim, o início de uma reflexão que nós iremos vivenciar forte na campanha da fraternidade, que, como falou, nenhuma comunidade está isenta de refletir, de divulgar, né, de provocar
né? Sobretudo no nosso estado do Rio Grande do Sul, Principalmente. tão sofrido com tudo o que aconteceu e com esta reconstrução que está acontecendo aqui no nosso estado. Exatamente. Né? Então, eu queria, não sei se nós já estamos no fim do nosso bloco. Estamos né? concluindo. Então, eu gostaria de rezar, que eu achei belíssima, dentro do guia, né, ecumênico, a bênção, né? Que me chamou muito a atenção, né? Que Deus, que pode libertar a criação, nos mostre a sua glória. Que Deus, que conhece nossos gemidos e gritos, traga a vida nova. Que Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, nos dê as primícias da esperança. E que o Deus uno e trino derrame em nossos corações, aqui que eu achei bonito, o orvalho da sua graça e abençoe a todos nós. Amém. Amém. E assim a gente conclui o programa Razões da Fé deste domingo, 24 de agosto. Até o próximo domingo. Nós agradecemos o Marco, que esteve conosco, agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia, para também nos escutar, falando desta urgência de conversão pastoral, que também é a criação. Até o próximo domingo. Fiquem bem.